Domo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Dr. Stone, episódio número 4. Aquele episódio que eu realmente pensei, caraca, matasse a Yuzuriha, mas não me faz uma cena clichê que a gente sabe que o protagonista não foi morto. Olha, por mais que claro, eu não quero que o Senku morra, mas a gente sabe que é uma cena clichê, a gente sabe que o protagonista está vivo, a gente só não sabe como é que ele sobreviveu ao golpe do Tsukasa, mas é óbvio que ele está vivo. E antes que você fale, Haru, você tá me dando spoiler, seu filho da mãe? Então, é o quarto episódio da primeira temporada. Você acha que eles vão matar o protagonista? O mangá ainda tá em publicação, é óbvio que o protagonista tá vivo, mas o problema é que eles me fazem uma cena bem clichê, um final bem previsível. A gente sabe que o Senku tá vivo, a gente só não sabe como, mas eu diria que eu não achei que foi um episódio tão legal como os outros. Foi um episódio bom, eu quero deixar bem claro isso. Eu gostei muito do episódio, tipo, achei legal, mas o final não me agradou muito, porque a gente sabe que, tipo, é aquela cena previsível. Mas, pra todo caso, eu vou ressaltar o que eu achei do episódio, o que eu mais gostei, como é que foi, por conta que a gente teve o mini Senku, eu tive vontade de entrar no mundo 2D e abraçar, apertar aquelas bochechas, porque, sério, que bonitinho ele desde criança. A gente teve outras cenas interessantes, porque a gente viu personagens que vão aparecer agora ao longo dessa primeira temporada, que são também humanos, e provavelmente vai ter a waifu, pelo que apareceu já nesse episódio, então promete ser interessante isso, eu vou falar um pouquinho disso, além de vermos o confronto do Senku e do Tsukasa, porque o Tsukasa chegou, tipo, bem rápido, graças ao sinal da fumaça. Então vamos falar sobre Dr. Stone, episódio número 4, o resultado da batalha, o resultado da revelação entre Tsukasa e Senku. Eu falei que o final não me agradou, mas na verdade o episódio teve vários pontos que poderiam não agradar a grande parte do público, por conta que vamos começar pelo primeiro, o chip da obra, o casal que era mais provável, Yuzuriha e Taijo, não vai acontecer provavelmente nem em primeira nem em segunda temporada, talvez só final da obra, por conta do quê? A gente viu que o Taijo fala tipo pra Yuzuriha que como eles estão no Stawardo, que eles estão nessa época de pedra, a prioridade é fazer com que a civilização volte, então ele fala que agora ele não pode pensar em relação amorosa, em declarações. Foi isso que ele deu a entender pra Yuzu-chan, e ela percebeu isso, tanto que ele falou que ela vai permitir que ele fale depois que eles salvarem a humanidade, e daí ela falou que sim. Então, tipo, eles já deixaram claro, não vai ter casal primeira temporada, segunda, esse casal não vai acontecer até o final da obra. Isso é algo que é meio chato por conta do que eles poderiam fazer um casal já, eu acho que não teria problema nenhum. A gente sabe que o Taijo esperou mais de 3.700 anos e agora vai fazer esperar mais alguns anos até o mangá acabar, até o anime acabar. Isso vai levar um tempasso, e eu quero que leve mesmo. Fazer o quê? O Taijo não quis se declarar, agora que espere mais. Mas pra todo caso, é algo meio sem graça, por conta que não teria tanto problema. Mas me diz aí, você acha que é prejudicial se ele se declarasse, ou você acha melhor ele se declarar só no final da obra? Eu acho que não teria problema, mas é claro que pelo bem maior da civilização não pode ter uma relação agora amorosa, não pode ser pensado nisso, não é mesmo? Mas vamos agora para outros pontos do episódio. Mas antes foi bem legal de ver aquela terma, que foi a hora que o Taijo estava falando com a Yuzu-chan. Eu gostei porque apareceu a imagem do Senku, tipo, brincando lá com o enxofre, ele tava coletando, tipo, que nem uma criança se divertindo. Foi muito engraçado essa cena. Mas, agora, tendo falado disso, vamos falar das outras cenas do episódio. Agora vamos falar da cena do Senku fazendo a Armas da Ciência. A primeira, a grande principal, a que ele falou que é a melhor invenção da humanidade, que não é smartphones. A arma, ou melhor dizendo, a pólvora. Então, como é que foi criado a pólvora, Haru? Como é que o Senku conseguiu fazer isso? Então, vemos que ele usou como materiais o nitrato de potássio, que é aquele material lá do ácido de reviver. A gente viu também que ele usou enxofre e também usou carvão. E misturando tudo isso, ele conseguiria criar pólvora. E o que acontece? É que a gente viu que pedra com pedra não vai criar uma explosão, não vai criar uma bomba, mas isso já era meio que a parte mais prática da bomba, já estava feita, só faltava, digamos que, metal. E o que acontece é que o Mecha Senku aparece realmente falando que, tipo, isso é mesmo para criar uma bomba, então para que ninguém faça isso em casa, já foi um aviso, tipo, suas anta, não me venham fazer uma bomba e depois culpar a gente, porque é verdade, tipo, foi uma receita de verdade, provavelmente é isso que o anime mostrou. Então, acontece que quem aparece ali? O Taijo, por conta que o Senku falou que para fazer com completo a pólvora ou a criação da arma, eles agora só tem que bater com força. E o que acontece é que o Taijo aparece falando, tipo, trabalho pesado é comigo mesmo, deixa isso aqui comigo. Então já aparece, tipo, impedindo, porque ela fala que se ele bater, ele vai criar uma fagulha, ou seja, ele vai criar faíscas e vai acontecer a bomba, vai explodir. Mas o Senku falou que, tipo, pedra com pedra não tem como, porque o Taijo só ia usar uma pedra gigante para bater no material que era uma mistura, que era só de pedra ali. Só que acontece que pela força do trabalho pesado que o Taijo estava
estava executando era como se fosse um ferro. Então o que acontece é que foi criada a faísca e foi criada a bomba e explodiu. Foi muito engraçado essa cena, porque o Senku só percebeu, só lembrou disso na hora. Então eu gostei bastante porque mostra que eles conseguiram criar já uma bomba. Foi muito divertido isso. Só que o que acontece é que depois disso, digamos que problemas surgiram, por conta que aparece a fumaça, tipo, sinalizando, tipo, para várias pessoas. Tipo, se tivesse outros humanos, eles poderiam ver que era um sinal, tipo, mostrando, tem gente ali. E o que acontece é que o Senku e companhia recebem um outro sinal, tipo, uma outra fumaça, de um outro local, da direção oposta do Tsukasa. Ou seja, há outros humanos que também estão vivendo e estão mandando sinal de resposta à bomba que o Senku fez. E o que acontece é que nesse meio tempo, o Senku pensa, caraca, o que eu faço? Eu continuo com essa bomba? Eu continuo mantendo a fumaça para mostrar que há humanos aqui? Ou eu apago antes que o Tsukasa venha nos matar? Então o Senku arriscou, ele não quis ir pela segurança e ele continuou mantendo a fumaça ativa. Então é revelado, digamos que o Senku realmente, a quarta utilidade era fazer a arma da ciência, algo que a gente já sabia, mas o Tsukasa só falou para nós nesse episódio. Era algo óbvio, tanto que nos outros vídeos, nos outros episódios, a gente já sabia disso. Eu realmente já tinha falado que provavelmente era isso, o Senku não queria realmente mostrar pro Tsukasa. Então vemos que entra no confronto de ideias, tipo, como posso dizer, o protagonista fala para o Taijo e para a Yuzu-chan, que tipo, eles podem negociar. Só que ele mesmo pensou e não falou isso pro Taijo, mas se for preciso, ele matará o Tsukasa caso algo dê errado. E nesse mesmo tempo, o Tsukasa também pensa que se o Senku realmente estiver produzindo pólvora, ele terá que matar seu antigo companheiro. Então acontece que vemos que os dois já se preparam para o pior, e acontece que o óbvio aconteceu. Continuar mantendo a pólvora ativa, a fumaça, acontece que vemos que o Taijo vai pegar mais lenha junto da Yuzu-chan. E a gente já viu que a tragédia começa por aí. Por conta do quê? Por que o idiota do Taijo deixou a Yuzu ir sozinha? Ou melhor dizendo, porque o Senku sempre é inteligente, como é que ele não percebeu isso? Então ele deveria ter falado para o Taijo, digamos, seguir junto da Yuzu-chan, para os dois pegarem junto lenha e não se separarem, por mais que fosse mais fácil. Então é óbvio que a gente sabia que o Tsukasa ia chegar no local e ia pegar a Yuzuriha de refém. E foi isso que aconteceu, ele chega com uma faca nela e já ameaça o Senku e fala, vai me dar a receita do ácido de reviver ou eu vou ter que matar ela? Então vemos que o grande problema, o final do episódio já está começando. Agora vamos falar da cena que foi uma das cenas finais do episódio, que foi uma cena que me causou revolta, que era uma cena que eu poderia falar, caraca, tivesse matado ela mesmo. Por conta do que? A Yuzu-chan é uma personagem que, caraca, achei legal, bem interessante, pode ser importante pra obra, pro futuro, pro Taijo, que é a grande paixão dele. Mas, caraca, se eles tivessem matado ela, digamos que não teria sido um final óbvio, clichê, previsível, que a gente sabe que o protagonista vai ficar vivo. Mas eu acredito que, tipo, eles dariam um tom mais sombrio para a obra se eles tivessem feito ela se matar. Porque na cena a gente viu que o Tsukasa ameaça que, tipo, se o Senku não falar, ele realmente vai matar. O primeiro corte foi só no cabelo, a próxima é no pescoço. E o que acontece é que ela pega aquele facão que o Tsukasa tava e ameaça enfiar no pescoço. Ela fala que o Senku é a esperança da humanidade. Enquanto ele continuar vivo e só ele saber da receita, ele vai poder trazer todos de volta à vida. Então, o que acontece? Ela realmente ameaçou se matar. E o que acontece é que tivessem deixado, por conta do quê? Tudo bem, seria triste, a gente ia chorar, porque é uma personagem que, caraca, a gente ia pensar nunca que ela iria fazer isso, iria se matar. A gente ia lembrar do Taijo, a gente ia sentir pena dele. Só que o que acontece é que deixaria a obra com um tom a mais, tipo, seria um tom bem legal. E o que acontece é que a gente viu que o Senku fala a receita, tipo, porque ele tem um lado que ele se importa com os companheiros. Como o Tsukasa falou, por mais lógico que ele seja, quando se trata de companheiros, ele nunca vai deixar de ajudar eles, seja o Taijo, a Yuzu-chan, como foi mostrado nesse episódio. Ele falou a receita, o Tsukasa largou a garota e fez aquela cena que deu a entender que ele matou o protagonista. Então, é algo que deixa revoltado, eles poderiam ter feito de um jeito diferente, por mais que seja uma personagem legal, talvez você se importe, talvez você não queresse ver ela morta, eu acharia que seria interessante. Por mais o desse a entender como deram a entender que mataram ela, talvez, algo do tipo, mas eu não sei, eu acho que esse final não me agradou muito do episódio 4, mas pra todo caso foi um episódio bom, já quero deixar isso bem ressaltado mais uma vez, e eu gosto da personagem, por mais que eu tenha falado aqui que era melhor terem feito ela ser morta, porque daria um tom mais sombrio pra obra, eu realmente confesso isso. Mas antes de eu falar da cena do
Tsukasa e do Senko, outra coisa que poderiam ter deixado a obra melhor. Não poderia ter matado a Izu-chan? Tudo bem, não mataram. Então fizesse o Taijo chegar a tempo. A gente viu que ele já estava correndo, ele vai chegar no local no próximo episódio. Só que fizesse ele realmente chegar antes do Tsukasa ter, digamos que, acertado o Senko. Fizesse com que ele tivesse chego a tempo de talvez se proteger o Senko. Digamos que ele tenha entrado na frente como um escudo, ter levado um corte que foi quase fatal, que ele ia precisar de repouso, algo do tipo. Teria deixado mais legal, uma hype maior do que essa cena do episódio 4. Mas vamos falar, já falei o que eu achei que poderia ter sido melhor, agora vamos falar da cena do Senko. Então vamos falar agora da cena que foi o confronto de Senko e Tsukasa, por conta que a gente viu que, tipo, ele já falou a receita, ele já está para ser morto pelo Tsukasa, como o Senko mesmo falou que em algum momento o Tsukasa iria matar ele, porque ele é o único cara que pode trazer problemas, é o único cara que realmente tem o desejo de salvar toda a humanidade, diferente do Tsukasa. Então vemos que o próprio fala que ele não quer matar o Senko, tipo, se ele prometer abandonar a ciência, ele não vai matar, porque ele gosta do Senko, como ele falou, se eles tivessem se conhecido antes, 3.700 anos atrás, ele poderia ter sido seu primeiro amigo. Então vemos que o Senko fala que ele não pode cumprir isso, ele vai querer continuar com a ciência, então é melhor que ele mate, porque a ciência ele nunca vai abandonar, de um jeito que foi emocionante, eu admito, porque foi mostrado o passado do Senko, isso eu ainda vou falar no vídeo. Então daí vemos que acontece a cena, né, o Tsukasa vai com a faca e pelo que dá a entender, o Senko talvez tenha desviado, ou tenha sido acertado, a gente só vai saber semana que vem ou lendo o mangá. Mas me diga aí o que você achou do episódio, eu quero que você realmente fale o que você gostou, o que você acha que poderia ter sido melhor, o que você não gostou. Então compartilhe sua opinião nos comentários, dê like, se inscreva no canal, que isso vai estar ajudando bastante. Mas então foi um ótimo episódio, meu querido e minha querida Kohai, era isso que no momento eu queria falar sobre o episódio de número 4 de Dr. Stone. Foi um episódio que particularmente gostei de quase tudo que me apresentou, eu acho que foi bacana ter visto, digamos que essa provável waifu da obra, pelo que a gente viu nessa primeira temporada, eu acredito que a waifu da obra é aquela garota loira que estava meio que mantendo a lenha, a fumaça ativa, então acredito que ela vai ser uma personagem bem interessante, digamos que ela pode ser um par perfeito para o protagonista, mal vejo a hora que ela apareça, torço para que ela apareça já no próximo episódio. Para todo caso, além disso, eu gostei da parte do Senko, eu acho que foi muito bonitinho ter mostrado o passado dele, que desde pequeno ele lia vários livros, o objetivo dele, digamos que era ir para o espaço, e muitos achavam, caraca, você quer ser um astronauta? E eles não entendiam que o que o Senko queria fazer era ir ao espaço, mas ele queria enviar algo, mas tipo, é ir ao espaço, ele conseguiu enviar algo, ele conseguiu ir. Então vemos que foi legal, desde pequeno ele teve esse objetivo, digamos que ele treinou, como ele mesmo já falou em episódios passados, a ciência é tentativa, erro, mas no fim você consegue acertar se você continuar, digamos, insistindo em várias hipóteses, teorias. Passar dos anos, a gente viu também o apoio do pai dele, que vendeu um carro que eles tinham usado para fornecer um laboratório para o filho. Então, cara, isso foi muito emocionante. Tipo, ver o sorriso do Senko, tipo, em ver aqueles, como eu posso dizer, aqueles objetos, as coisas que ele pode usar como cientista, foi muito fofinho. Tipo, é aquele sorriso que a gente quer guardar no coração, porque a gente sorri vendo um sorriso desse. Então, eu gostei bastante, porque a gente viu que depois disso o Senko continuou insistindo, até que ele conseguiu fazer um foguete que enviou para o espaço. E nesse meio tempo, a gente viu que ele foi conhecendo o Taijo, a gente viu que ele conheceu a Izu-chan, digamos que eles criaram esse laço. Não é à toa que ele enviou o foguete com o boneco dos três, então foi bem legal, mostrou como é que eles viraram amigos e mostrou, digamos que desde pequeno o Senko ama a ciência. Então, na minha opinião, foi um dos melhores episódios, embora tenha partes que eu não gostei, mas só por ter visto o passado do Senko desde pequeno, é algo que eu realmente gostei e digo que foi a melhor parte do episódio. Mas então, meu querido e minha querida jovem Kohai, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Então, próximo episódio que a gente verá como é que o Senko conseguiu sobreviver, vai ser interessante, pelo fato do que a gente vai ver o Taijo chegando. A gente não sabe realmente se o Senko, digamos, estar totalmente bem, porque pela cena que deu a entender, o Tsukasa pode ter machucado gravemente ele, mas não quer dizer que ele matou. Como ele falou, ele iria com golpe, digamos, matar. Mas e se ele não matou? Se o Senko desviou? A gente não sabe. E se o Senko planejou uma explosão ali em torno dos dois? Então, provavelmente, o Senko pode estar machucado, só que a gente só vai saber isso no próximo episódio. A gente vai ver a Yuzuriha, a gente vai ver talvez o Taijo, digamos, confrontando o Tsukasa. A gente vai ver os personagens que podem aparecer já, digamos, na obra, na primeira temporada, que já apareceram nesse episódio, aquela garota loira. Então, eu diria que o episódio 5 promete grandes coisas interessantes. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?